boa tarde, muito boa tarde. Bom, não sem censura. Carol, Oi, Vera, boa seu tarde. cabelo assim, você tá parecendo uma francesa. Gente, olha só. Não tá? Tipo assim, não Não, tá? é tudo... Fui Está alisada linda. hoje. Tô aqui. Homenagem Muito a bom. Notre Dame. Olha, Exatamente. no Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Nacional do Livro Infantil. Hoje é 18 de abril, que é o dia do aniversário do Monteiro Lobato, certo? E nós vamos falar também dos riscos das pirâmides financeiras, vamos falar sobre teatro e vai ter música. Os nossos convidados são Gilberto Gavronski, que é ator. Ele está em cartaz com 2 peças, A Ira de Narciso e Ato de Comunhão. Eu vi as duas vezes. Acho que eu gostei. Que bom. Bom, Que e bom, ele né? ganhou o prêmio Shell de melhor ator em 2018, não à toa, né? Obrigado. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. Nós estamos com Miriam Lund, que é especialista em finanças pessoais e ela é uma colunista fixa. Olha só, semana que vem, hein? Ela vai explicar pra gente os riscos das pirâmides financeiras depois de todos esses escândalos que a gente insiste em cair. Ou seja, Eu tenho o muita JJ dúvida. Investe, enfim, essas coisas que a gente acha que a gente vai ganhar muito dinheiro, que é tudo Hoje mentira, recebo né, por Miriam? WhatsApp essas Nossa. propostas. Já modernizou. Maravilha. Estamos com a Estela Mares Rezende, que é especialista em literatura infanto-juvenil. Ela já ganhou 4 jabutis, é um escândalo. Ela tem 40 livros publicados, ela não para de escrever. Eu adoro essa história de que quando você tinha 8 anos, ela fez uma redação com 20 páginas. Aí a professora 20 disse, páginas. Estelinha, você vai ser escritora. Foi? Isso mesmo. Maravilha. Prazer em tê-la aqui. Muito Estou obrigada. muito feliz por estar aqui. E Uma honra. estamos muito agraciados com a companhia de Olivia Haim, nossa querida cantora, que está acompanhada de Francis Haim e também tem o músico Hugo Pilger, mas o Hugo não deu aqui. Então, o Hugo já A gente ele vai vai ver daqui a aparecer. E o disco Espelho de Maria, que é o disco que a Olivia lançou sozinha, corajosamente, mas o Francis contribui muito. Contribuiu um pouquinho. Prazer em tê-los aqui, é uma honra. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada por ter a gente de novo aqui. Não, a gente gosta dessa presença constante de vocês. E eu gostaria de, inclusive, convidar vocês para começar logo. Que você... eu queria... Sabe o que eu queria, na verdade? Eu queria que você explicasse um pouco essa tua ideia das suítes, que eu gosto muito dessa ideia de que fica ruim. Porque a Olivia é toda cheia das coisas, né? Ela é assim, delicada, ela é precisa, uma coisa que o Gilberto tem também. É uma precisão. Então, ela acha que sair de uma faixa para outra é muito violento. Dá um susto, né? É muito... Tá Imagina no que uma clima, peça de é. teatro Você- fosse interrompida de 3 em 3 minutos, né? Não é. Então, eu sinto um pouco isso. Por mais lindos que sejam os discos, nenhuma crítica, mas o tipo de trabalho que eu faço, assim, Eu queria saber o que É, queria, na verdade. eu não consigo interrompê-los. Eu acho que eles têm que contar uma história. Daí as 3 suítes sobre 3 compositores que representam a minha geração, né? Que é Dori Caymmi, do Lobo, e Francis Haim. E Francis Haim. Então, eu imaginei, assim, eu já fiz isso em 2001 com um trabalho de Dorival Caymmi, que eu chamei As Marinhas de Caymmi, Mar de Algodão. Então, cada suíte também tinha 17 minutos, 18 minutos. Então, era o mar da manhã, o mar da tarde, o mar da noite. Rui Guerra, vocês todos sabem quem é, cineasta, ele disse, Olivia, você roteiriza as Yes, tuas yes. suítes. É um pouco essa sensação. E, para isso, eu tenho que contar com arranjadores maravilhosos, que foram Dori, Francis e Paulo Aragão, que fizeram uma costura. Senão vira popurrí. Tem que tomar um cuidado doido. É verdade, é verdade. Porque são suítes, não é? E aí, enfim, eu conto com músicos espetaculares, me dando a honra de estar comigo, Hugo Pilger, que vai tocar hoje com a gente. Então, esse é o sentido da suíte. Não interromper um fluxo que você está embalado, né? Eu mesma já fiz discos, e Francis faz. Você tem uma canção, depois você tem uma valsa, depois você tem um choro, depois você tem... Eu adoro, mas eu, Olivia, não consigo entrar nessa rapidez de
mudar de personagem, de repente, de uma coisa para Mas outra. você fez uma coisa que está unindo tudo, que é a forma como você está cantando. Você cantou de forma a unificar essas músicas também. E eu Você pedi deu uma aos- interpretação nova às músicas. Muito obrigada, isso aí é lindo. Eu pedi aos arranjadores que fizessem muito instrumental e que eu costurasse com a voz de vez em quando, né, até tomar o ritmo. Porque a ideia de uma suíte é abrir com instrumentais, né? Então tem os temas todos e depois uma abertura. E aí fluem, é como se fossem mesmo personagens que Yes. eu vou entendendo que naquela suíte tem um, na outra tem outro. Canções sem fim, são bonitas as canções e canções apaixonadas. Agora que a gente já explicou mais ou menos, o que você vai fazer agora? Você vai fazer uma suíte inteira? Aqui? Aqui? Se Quem der dera. tempo, a gente faz. Não, São eu te dou 17 minutos. Então, Queremos mais o tempo que programas. me Eu faço. deram, o tempo que Eu me faço deram, 3 feliz da minutos. vida. Nossa. Eu já fico aqui de público. Olivia, feliz. Feliz. A gente fica Vai, aqui. não, não, vamos lá, Não, França, Não, vamos a lá gente vai pra ela, fazer. pra você. Nós vamos fazer uma canção de Ah. de Francis com o Chico Buarque, Tá. que é uma canção Que você já tinha gravado. já gravei, mas essa. agora é uma gravia diferente. Gravou Que é a diferente canção de tudo. Chico e Francis que ele mais gosta, que Francis mais gosta. Então a gente preparou essa que nós fazemos com o Chama-se Gupi. Embarcação. Ah, eu ouvi tudo, umas pois 2 é. vezes já. Vamos a lá. canção. Vem, Vamos lá. Francis. É a parceria dos dois que Francis mais gosta. Eu amo essa canção também. Ela era um samba. Tem uma participação Do Hugo Hugo, assim, Pio. especialista, vocês Vai ter a vão sua ouvir. participação como sonoplasta também, que você vai ter que pôr esse microfone Ah, lá será que eu consigo? no pedestal. Gente, queria Isso é o aproveitar mais para lembrar o pessoal Você de vai casa, ficar hein? onde? Eu fico aqui. Postar nas redes sociais aí, Ó. usa a hashtag sem censura, fala o que tá achando, posso que a gente ficar lê o de recadinho aqui. Tá bom Maravilha. aqui? Avisou já? Avisei já dei meu recado. Então tá ótimo. Então todas as redes. Ah, Quando você quiser, Olivia. quando o Hugo quiser, porque eu sou guiada por ele. O que começa. Vai lá, Hugo. Sim, foi que nem um temporal. Foi um vaso de cristal que partiu dentro de mim. Ou quem sabe os ventos pondo fogo numa embarcação. Os 4 elementos num momento de paixão. Deus, eu pensei que fosse Deus e que os mares fossem meus, como pensam os ingleses. Eu pensei que fosse mel e bebi da vida como bebe um marinheiro de partida, mel meu. Eu julguei que fosse meu o calor do corpo teu que incendeia meu corpo há meses. Como eu precisava amar, e antes mesmo do galo cantar, eu te neguei 3 vezes. Cais, ficou tão pequeno, cais, te perdi de vista para nunca mais. Mais que a vida em minhas mãos, mais que jura de cristão, mais que a pedra desse cais, eu te dei certeza, da certeza do meu coração. Mas a natureza vira mesa
da razão. Deus, eu pensei que fosse Deus e que os mares fossem meus, como pensam os ingleses. Mel, eu pensei que fosse mel e bebi da vida como bebe um marinheiro de partida. Mel meu, eu julguei que fosse meu o calor do corpo teu, que incendeia meu corpo há meses. Ah, como eu precisava amar, e antes mesmo do galo cantar, eu te neguei 3 vezes. Cais, ficou tão pequeno, cais, te perdi de vista para nunca mais. Nossa, mãe, arrasou! Obrigada, Hugo. Maravilhoso. Olivia, você está cantando muito. Volta para cá. Que voz. Meu Volta para cá. Vem, Francis. Hugo, você fica aí mais um pouquinho. Vem. Vem para cá. Música de cada vez, é porque até eu sair Você sai claro. daquela história, né? Esse maravilhamento, né? Esse encantamento. Caramba. É. Que lindeza, que maravilha. Essa canção que você já tinha regravado, não é? Essa canção Você já tinha é gravado. regravada. É. Completamente diferente. Mas Ela há muito gravou no tempo? álbum Foi há muito musical. tempo? Ela é mais... até pela ideia da gente... Fala mais pro microfone. Desculpa. vocês estão- Até pela ideia que a gente teve de começar com o Hugo, essa conversa, né, do cello com a letra e a melodia, sem harmonia ainda, ela dá uma dramaticidade, né, dá uma... A densidade, assim, né? dá uma tensão, é isso que eu queria dizer. Atenção. Dá uma tensão, dramático. exatamente. E, bom, e o... O que você achou, Francis, desse disco dela? Bom, eu sou apaixonado pelo Não, mas tá disco, muito né? especial, não tá não? Tá muito bacana. Tá muito bonito mesmo. É um projeto que Olivia e eu estamos pensando, tem uns 2 anos, não é? Ele passou por várias ideias. Teve um momento que ele quase se transformou num balé, não é? E teve essa ideia das suítes, né, com as músicas entrelaçadas, né? E Olivia teve a ideia de pedir ao Dori Caymmi para arranjar as minhas músicas, e eu arranjei as músicas de Dori, Ah, que trocamos, bonitinho. e o Paulo Aragão arranjou as músicas de Edu Lobo. Do Edu, porque Edu não Não é? quis. E no show que a gente está fazendo, a gente conta, além do Hugo, a gente conta com o Ricardo Amado no violino, Dirceu Leite porque vocês nos sopros, estão no show. e Isso o Paulo dá... Aragão no violão. Isso dá uma cancha enorme para quando você interpreta, não dá não, Olivia? Vocês deviam, no Sem fundo, quase dúvida, que gravar o palco depois. é que sela Não a é? interpretação. E o disco em si, o roteiro, foi muito pensado em termos de um roteiro teatral, não é? Quer dizer, a gente pensou o disco já pensando como é que seria, enfim, no show, não é? Com a direção do show é de Flávio Marinho, nosso querido amigo, sempre trabalha ninguém com a nada gente há menos. anos. Eu quero te né? entregar Deve estar assistindo. esse lindo trabalho Deixa eu do pegar. Hugo Pilger, que nos acompanha aqui, e aproveitar e dizer que Francis, à base do chicote, porque senão ele não faz, está escrevendo mais um concerto, né? Agora um concerto de 2 cellos, sendo Hugo Pilger e Jaquinho Morelenbaum. Uau! 2 cellos e orquestra. Que é raro um trabalho de 2 cellos, não é não? Eu não sei se é Acho que comum tem um pouca concerto. coisa, né? Tem pouca coisa, aqueles gêmeos lá do Municipal gostam. Ah, E aí ele está à base do chicote mesmo, porque senão, né, Hugo? Ele
Quanta Ele sinceridade. foge, vai trabalhar. Maneira Eu de estava dizer. dizendo ao Hugo, não E vou você, aproveitar. como é muito dura, muito severa com o Francis, né? A gente sabe. Aí ela diz, não, você tem que escrever mais, não é? E eu gosto tanto de escrever, é realmente uma alegria. Quando a gente vê o resultado, é realmente uma alegria muito grande. Mas quando você está escrevendo, você fica imaginando, né? Imaginando a orquestra, imaginando o que vai Escrevendo o ser. que você diz é compondo, né? Compondo, escrevendo, escrevendo, aqui. orquestrando. Mas acontece, às vezes, de É uma ver escrita, a né? interpretação É uma e escrita. não era Estranho aquilo. Ser o contrário, em vez de você ficar, era aquilo mesmo que eu queria, aí você, ops, não tem nada a ver com o que estava dentro de mim, já aconteceu isso? Não, e fica tudo na cabeça, porque eu não escrevo no computador, não é como a maioria dos músicos hoje, que escrevem no computador, né, muito mais rápido, e ouvem também muito Ou, som. então, Muito imediatamente. Eu fico ouvindo só na sua cabeça. cabeça. Aquele E aí negócio fica no que piano, o Villa-Lobos dizia, escrevendo. o ouvido de dentro, como é que é a frase? Ouvir de dentro não tem nada a ver com ouvir de Ouvir de fora, uma fora, coisa assim, né? né? Quer dizer, Caramba. são Então, eu independentes. tenho essa coisa de, enfim, esse dom, né, que realmente de poder ouvir a orquestra, né? Inteira. Mas também né? quando você chega e ouve ao vivo, aí dá uma emoção assim. Né? Vocês Imagino. continuam naqueles shows internacionais que vocês viajam o mundo inteiro? Esse ano ainda não. Fizemos o ano passado, fizemos Kuwait, fizemos China, fizemos um monte de coisa. Esse ano, porque como estamos nos dedicando ao Espelho de Maria mesmo, propriamente dito, então eu quero fazer esse show aqui o máximo que eu puder. Fizemos Sesc agora, Vila Mariana, e vamos fazer, se Deus quiser, interior de São Paulo, né? O nosso empresário está tentando também marcar, coincidir as datas nossas com ou Riachuelo, ou Imperator, uma coisa assim um pouco mais ampla. E esse show, o Francis estava dizendo, ele é possível fazer também, por exemplo, Francis, cello e voz, né? A gente estava passando aqui, eu falei para o Hugo, bonito demais, cello, piano e voz. Não, Né? isso ficou Uma lindo. adaptação, né? Ficou muito Já bom. adorei. Ficou maravilhoso. Ficou Pode- inteiro, assim, não Porque às pareceu vezes você que tá tem um faltando. formato, né, que você não tem como, não é? Quando nós gravamos o disco, nós tínhamos orquestra, tinha uma tudo bem, meninada de diferente. Barra Mansa que Mas veio, isso fica né? lindo. O cello é muito bonito, né, como instrumento, e vocês são lindos instrumentos também. Que coisa Bom, boa. deixa eu ir para o intervalo. No final vai ter mais, né? Viva, viva. Ok. Com certeza. Eba. O intervalo rapidinho. A gente volta. Olha aí, estamos de volta com o Sem Censura, que começou tão bem hoje, que é o dia do Monteiro Lobato. É o dia do aniversário dele, né, Estela? Sabe, eu tenho um filho que vai fazer 30 anos agora no sábado. E aí, quando ele ia nascer, o médico perguntou, que dia que você quer que ele nasça? Porque estava meio complicado. E aí, eu disse, pode escolher? Então tá. Dia 18, não quero não. Monteiro Lobato não quero. 19, dia do índio, também não quero não. Dia 20, pode ser. 21 não, Tiradentes, de jeito nenhum. 22, não. Dia 20. Aí nasceu dia 20. Sabe quem nasceu dia 20, gente? Hitler. Podia ter escolhido tudo. Aí, Escolhido ó, o dia. foi, passou para... Aí, isso é a minha pirâmide financeira, ô Miriam. É verdade. Olha só, onde eu me Seu meti. golpe. Ou seja, todos nós somos passíveis de ser enganados até por nós mesmos. É O verdade. Zico, ele entrou naquela da JJ Invest. Vários famosos que têm dinheiro, que tiveram dificuldade de amealhar dinheiro, entraram nessa ideia de que você pode ter um rendimento de 10% ao mês. Por que a gente entra nisso? Pelo nosso ladinho emocional, né? Na verdade, a nossa mente tem dois sistemas. Tem o sistema 1, que é emocional, e o sistema 2, que é da razão. E esses estudos estão se aprofundando cada vez mais. Psicologia, neurologia e economia juntos. Tanto que o prêmio Nobel, nos últimos anos, tem sido todo em cima disso. Porque acontece no Brasil todo, né? Então, o sistema 1 é emoção. Você acaba decidindo tudo pela emoção. Imagina, ganho garantido. Você pode fazer, então, tudo que é bom, o lado emocional é criativo, é intuitivo, ele aceita. E a razão é preguiçosa, você tem que pesquisar. Por isso, né, o dia 20 de abril você não pesquisou, Pois é. você foi pelas informações bobagem. que você tem
na cabeça pelas informações disponíveis. Que Então, não existe são uma suficientes. preguiça da nossa mente de fazer pesquisa, né? Mas são pessoas, por exemplo, que foram enganadas. Tem as outras que foram enganadas e que não são conhecidas. São pessoas que não precisam de dinheiro. Ou seja, elas não precisam ter o seu capital com rendimento de 10% ao mês. Elas já têm dinheiro. Sim, mas O que eles independente. querem? Querem ficar mais ricos? Querem se sentir mais espertos? Mas é aquela tendência, não é que você queira se sentir mais esperto, mas é aquela atração, né? Se eu disser para você, você vai ter ganho garantido aqui, você vai dobrar seu dinheiro, mesmo que você não precisa, se você não parar para pensar, você acaba indo, porque esse lado começa a dizer, vamos, está na E hora, tem umas podemos ofertas que não dobrar. precisa ter muito dinheiro. Eu lembro de uma Não. época, aquelas de carta postal, não sei se... Eu não Conta, cheguei a conta. fazer, mas eu lembro que era aquela coisa da lista, você envia 10, na época não sei o que era, não sei se meu pai que falou, envia 10 unidades, R$10, e aí você vai para um topo da fila que, em algum momento, 10 pessoas vão enviar R$10 para você. Então, era aquela lógica de você gastar 10 e ganhar receber 100. 100. Então, eu acho que é mais... É um por- jogo também, né? É um jogo, é aquela maravilha de ver o dinheiro multiplicando sem fazer nada, né? Isso, coisas. isso atrai qualquer um, com dinheiro ou sem dinheiro. É. Então, é esse lado, né? É que nem um cassino. Você vai para o cassino, aquela possibilidade de você ganhar. Então, lembrando esse lado do jogo, né? Da natureza humana isso, né? Isso, é perfeito, é natural. Então, Alguém aqui das naturezas humanas presentes já se fez enganar em termos de dinheiro? Olha, ano retrasado, eu estava passando o final de ano com a minha mãe, que até faleceu, e ela já estava bem idosa, e tinha aquelas coisas de Mega Sena, aqueles valores astronômicos, assim. Ela disse assim, vai lá e joga, que eu sonhei com o Nash do teu Adoro pai, quando a gente começou a namorar em 1910, nasceu. E aí eu fui com a placa do Nash. Aí eu estava na fila, aquela fila imensa, assim, para você jogar. E aí eu liguei para ela no celular e disse assim, mãe, você tem certeza que você quer esse valor amanhã na tua conta? Ela disse assim, melhor não, né? Mentira! Que bonitinho. Mentira! Você não A jogou? tua vida pode acabar, né, mãe? Não, mas não, agora me diz uma coisa. Você, no dia seguinte, conferiu... Não, não, isso foi nosso acordo. Você Não vamos olhar que conferiu. número que foi. Tipo, Pra quê? você A decisão desapegou. é essa, entendeu? Essa decisão é assim. Isso pode ser um incômodo na nossa vida, né? O Tá. dinheiro pode ser um incômodo na tua Sem vida dúvida. também. Ele pode te ajudar muito, não estou dizendo, né? Mas também pode ser um problema. Isso que você estava dizendo, muita gente com muito dinheiro, mas tem muita gente que o próprio fato de ter mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro é o estímulo. Não é a possibilidade do que o dinheiro te dá, e sim a capacidade que você tem de ganhar e ganhar e ganhar. É uma coisa que não acaba. É um Então, vício. nós temos alguns exemplos, ultimamente, de pessoas que tinham dinheiro bastante para não entrar em encrenca e não paravam, né? Eu acho que é quase uma doença. é um lado emocional. Quase um vício, é, né? isso Tem uma coisa... Sim, Ficar por isso- cassino, por exemplo, é bom você ir com uma quantidade limitada de dinheiro, se diverte ali, gasta, perde o dinheiro e vai embora. Isso eu posso brincar, né? Eu posso brincar com esse. Sim, mas quando você faz isso, você está usando a razão. Por isso que a psicologia vem estudando essas decisões financeiras. Por que a gente erra tanto nas decisões financeiras, né? Porque o tempo todo a gente tem que tomar decisão. Compra a prazo, compra à vista, uso meu cartão de débito, vou usar o crédito, parcelo no cartão de crédito. E aí a gente faz isso tudo no automático, né? A gente não racionaliza. Então, e é isso que hoje se fala tanto em educação financeira, que é obrigar você a racionalizar. A levar a E sério. A levar a sério. E outra coisa, você trabalhar com objetivo. Você tem dinheiro para quê? O que você quer com seu dinheiro? Porque senão entra nesse vício. Eu quero dinheiro, eu quero mais, eu quero mais. Então, mas para quê? Você vai fazer o quê com ele? Que objetivo você vai Preciso atingir? mesmo desse dinheiro, né? Isso. Preciso mesmo. E então, você, de um modo geral, o precisar, todos vão dizer, preciso ou não preciso, mas o que você vai fazer? Que objetivo? É viajar? É encontrar com seus filhos? É para a sua aposentadoria? Mas você precisa disso tudo para a sua aposentadoria? A gente é muito Então. preguiçoso e a gente tem muito medo do futuro. Por isso que eu acho que eu particularmente, essa coisa, o que eu vou fazer daqui a 10 anos? Ai, não quero nem pensar. Tipo assim, aí Deixa acaba pra lá. entrando nessa Mas onda, é o que os assim, né? psicólogos dizem, né? A nossa mente tem preguiça. Nossa mente então, tem Lívia, outra coisa que eu queria te perguntar são
tipo propaganda enganosa. Essa pauta ela veio junto com outra, tanto desses esquemas de pirâmide, ou seja, contribua com 10 e ganhe 100, como também da Betina da Empíricos, que apareceu fazendo a tal propaganda. Gente, olha só, eu tenho 22 anos, eu comecei com 1.520, eu estava vendo agora. Eu comecei com 1.520, já estou com 1.200.000. Entendeu? Tentador. E ela é uma garota propaganda, obviamente ela faz propaganda. E é complicado, porque a CVM está tentando regulamentar essa empresa, e a empresa diz que é uma empresa jornalística. A Betina é uma garota propaganda, mas ao mesmo tempo ela é a personagem. Como é que a gente se defende de uma coisa dessas? Na verdade, essa empresa ela já vem apresentando problemas no mercado financeiro há muito tempo, que ela já tem uma propaganda agressiva. E a CVM descadastrou todo mundo, disse, olha, vocês não são mais reconhecidos como pessoas que possam falar sobre investimento, porque a forma que vocês falam está induzindo todo mundo ao erro. E então eles disseram, não, nós não somos mais uma empresa financeira, nós somos agora de reportagem, mas acabou que está recebendo multa, não pode, mas o rapaz, ele desafia, ele acha que pode fazer tudo. E ele sabe que isso manipula a mente das pessoas. E o que aconteceu? Com esse escândalo todo, eles ganharam muito dinheiro, porque várias pessoas se inscreveram no curso para ver. Por mais que se dissesse que era mentira, com o escândalo todo, nossas inscrições bateram recorde. Não existe propaganda negativa, né? Só existe propaganda. Depois do escândalo, Sim, chama atenção. Sim, depois do escândalo, eles ganharam uma audiência incrível. Então, eles estão, assim, felizes da vida. Só que eles são mal vistos no mercado, mas as pessoas ainda continuam correndo atrás. À medida em que nós temos a CVM para fiscalizar esse tipo de empresa, ou seja, toda empresa de investimento, de análise de investimento, de aconselhamento financeiro, ela é investigada e um pouco avalizada pela CVM ou não. A gente não pode telefonar, tipo, CVM, tem um 90 da CVM? Sim, você tem um serviço de proteção ao investidor, né, que é o serviço de orientação ao investidor. Então, você pode ligar para lá, sim, e você pode também passar um e-mail. Quando você entra na CVM, tem serviço de orientação ao investidor, você passa um e-mail e eles, 24 horas, te respondem se o produto é, ou no mesmo dia, ou em 24 horas, se o produto existe ou não, se é legal ou não. E PROCON também é um outro órgão ou não? O PROCON não tem nada a ver? Não, o PROCON não tem, porque o PROCON você vai fazer queixa. Quem sabe mesmo se o produto existe ou não é a CVM ou o Banco Central. Então, você tem que usar os órgãos reguladores, CVM ou Banco Central, e escrever. Então, gente, é muito rápida a resposta. É só você perguntar que eles já te respondem. Uma dúvida que a gente está falando de produto financeiro, né? Eu lembrei agora de produtos mesmo, vários tipos. Tem amigos que vendem em companhias que as pessoas começam a falar, é esquema de pirâmide. E aí eles defendem, não é pirâmide, é multinível. Isso mesmo. Queria é um saber essa marketing diferença. multinível. Tá. Que Por faz exemplo, muita confusão. Herbalife, quer dizer, são empresas conhecidas, inclusive. Sim. Mas essas empresas multinível, elas vão te pagar uma comissão pelo que for vendido. É diferente. Então, existe um produto e uma venda. Você não tem que pagar para elas, você não está investindo dinheiro. Então, você ganha uma comissão. Né? Está revendendo. De acordo com a revenda, é que você ganha a comissão. Então, quando você tem uma rede muito grande de pessoas, e essas pessoas estão vendendo produtos, então, sim. Para entrar aqui, você tem que comprar uma gama de produtos. Tá, mas você está levando para casa os produtos. Sim. Então, é diferente, é um comércio. Existe a compra, né, e a venda dos produtos e a sua comissão, que pode ser crescente se montar uma rede boa. Então, você acha que isso daí já é mais garantido? O fato de você comprar produtos, ou seja, ter uma venda real, isso já garante que o esquema não tem nada a ver com pirâmide, Miriam? Porque a gente tem a sensação, como ela, que as pessoas topam comprar, sei lá, 200 quilos de colágeno, não sei nem o que é, mas enfim, por R$8.000, entendeu? E aí você vai encontrar mais um vendedor que também queira comprar 8.000 quilos de colágeno por R$8.000, entendeu? Isso é fraude, né? Pode não ser pirâmide, é uma fraude. Então, você não pode
entrar difícil você nisso aí. descobrir. É difícil. Porque, na verdade, você tem que entender isso. Eu tenho que pagar por um serviço. Não existe almoço grátis, que a gente diz no mercado financeiro. Então, você paga por um produto ou por um serviço. E tem que pagar um preço justo e para retornar para você depois. Tudo que o preço for muito alto, pode contar que não é válido. Da mesma forma, tudo que você for investir e disser que você vai ganhar um valor, tanto, ou que você vai ganhar garantido aquilo, não existe, porque hoje você só tem garantido, quando você aplica seu dinheiro, a renda fixa que a gente diz, que é emprestar dinheiro. E eu só posso emprestar dinheiro para banco, para o governo ou para uma empresa, né? E para uma empresa via CVM. E sempre que você empresta seu dinheiro, aí existe uma taxa. Uma taxa, um prazo, que é o que você vai ganhar. Aí isso é garantido. Mas, para você ter certeza que isso existe, você emprestou seu dinheiro, isso fica registrado na Bolsa. E você recebe da Central Depositária da Bolsa de Valores uma informação de que você tem aquilo lá. Você tem um investimento lá. Mesmo sem pedir, você recebe? Você recebe, sim. Então, hoje, qualquer produto financeiro ele é obrigado a ter registro. Porque, como é tudo escritural, você não tem mais nada na sua mão. É tudo abstrato demais, fundos, né? Sim. Então, quando você vai a um banco e faz um CDB, quando você vai comprei Tesouro Direto, quando você compra uma debêntures, que é emprestar dinheiro para a empresa, isso tudo está lá. Se eu entrar na minha conta, na Bolsa de Valores, vai lá minha conta. Está tudo lá. Então, você diz... Diferente de enviar R$10 pelo correio, né? E receber... Sim, não existe isso. Isso não existe no mercado financeiro. Então, por isso que a gente está falando tanto de educação financeira, que é para as pessoas começarem a acordar. Não existe dinheiro fácil, né? Obrigado, professora. Tudo bem, conhecimento. Até a é próxima tudo, né? aula. Maravilha. Obrigado, Mira. Vamos conversar, então, agora um assunto bem leve. Gilberto Gavronski e suas duas peças, Ato de Comunhão e A Ira de Narciso. Fala sim. Estou em cartaz? Estou em cartaz? Estou em cartaz com as duas. Vamos lá, o serviço, porque ele gosta de trabalhar, o Gilberto. Não, eu acho que já está em cartaz hoje em dia, já é uma forma de estar resistindo a esse momento que a gente está vivendo, né? E uma peça, o Ato de Comunhão, eu estou apresentando no Teatro Maria Clara Machado, sextas, sábados, às 21 horas e nos domingos, às 19 horas. E é uma peça que eu já criei em 2010. Eu e o Orle Goulart, um texto do Lautaro Vilo, um argentino que retrata aquela história que aconteceu na Alemanha em 2002, onde houve um canibal que tem um consentimento do parceiro para comer o outro, e esse autor escreve um texto impressionantemente, um cara de 39 anos escreve um texto em verso, uma coisa que a gente vê tão pouco hoje no teatro, né? A escrita em verso, e que foi muito potente. É um espetáculo que eu apresentei durante 7 anos seguidos, para essa questão dessa discussão da jurisprudência, dessa possibilidade que você tem sobre o teu desejo, essa autonomia do teu desejo. Ele fala, lógico, ele retrata esse fato baseado no fato real, mas não num lugar especulativo, porque eu acho que isso caberia mais até à imprensa do que ao teatro. Né? O teatro dá essa possibilidade de uma leitura mais metafórica, mais possibilidade da poética estar conduzindo. E o outro espetáculo é A Ira de Narciso, que eu comecei no ano passado no Festival de Curitiba, um texto de um uruguaio. Então, assim, me sinto muito feliz de estar apresentando 2 irmãos aqui com potencial de criação, de roteiro, de escrita, que são pessoas muito potentes. Né? Sendo você gaúcho, ainda fica melhor. O que eu brinco, todo mundo pensa, o que é ser gaúcho? Para mim, é ter noção de fronteira. Né? Porque quando a gente vive aqui nesse centro aqui do Brasil, as fronteiras estão tão distantes, a gente tem o mar. Né? Que a gente pode exaltar tanto o mar na música, tem tanto isso, né? Mas essa ideia de que eu cruzo uma rua e se fala uma outra língua, se come, tem um outro costume de alimentar, que se vê tanto na Europa, quando a gente se cruza países tão rapidamente, aqui não nos tem. Né? Então, a peça, essa outra, é A Ira de Narciso, do Sérgio Blanco, um autor uruguaio, que hoje está radicado na França,
um dos autores mais montados no mundo hoje. Existe uma montagem em Nova York, uma montagem em Montevidéu, uma montagem em Barcelona e a nossa aqui. Eu acho ainda assim, nesses tempos de tantas internets, tantas possibilidades de comunicações virtuais, a gente ainda está fazendo essa arte, né, quase arcaica que é o teatro, né, como aqui a gente está cantando num show ao vivo ali. Ainda eu acho uma possibilidade que a gente ainda está buscando do encontro, né? Então o teatro como lugar de reflexão e de encontro. Quando você está em cartaz com a Ira de Narciso? A Ira de Narciso, segunda e terça. Estou encerrando nessa semana aqui no SESI, na Graça Aranha, no SESI Firjan, às 19 horas. É feriado, você pode aproveitar a véspera do feriado no dia 22 e o dia de São Jorge, né? Vai com a tua espada lá enfrentar essa história, como a Vera disse, Aí ele que é uma vira história... Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Assim, Estou vários- 5 vezes por semana em cartaz, né? Que eu me sinto um homem feliz. Encerra na 5 terça, vai ter um vezes. repeteco Eu depois. encerro aqui nessa primeira... Eu fiz uma primeira temporada de 2 meses no Poeirinha, um teatro da Marieta Severo e da Andréa Beltrão, a convite do Aderbal Freire Filho, e foi de muito sucesso lá, lotava com 2 semanas de antecedência, e que é surpreendente, né? Pensar Não, que eu não é posso montar... surpreendente, não. Eu gostaria muito que vocês vissem o espetáculo, né? Tanto é que eu fui ver 2 vezes a Ira de Narciso por causa disso. O Sérgio, ele está em cena de uma forma absurda, absurda. E é muito engraçado, tem uma coisa sob controle, né, Sérgio? Porque, Gilberto, Eu adorei, não, porque Sérgio é meu personagem. É, Isso já pois é, está ótimo. Já não, valeu não, ter vindo aqui. é, Eu me confundir com o óbvio, personagem, é obviamente. maravilhoso. É tudo que a gente queria ser. Melhor né? elogio, não é? Não, mas é porque ele mistura o Sérgio Blanco com o Gilberto de uma forma tão brilhante e ele recebe o telespectador, ele fala com as pessoas que ele conhece, ele fala com as pessoas que ele não conhece e ele começa o espetáculo e ele explica para você com esse sotaque magnífico que você não perde uma só sílaba do que ele fala, porque é tudo muito claro e é uma delícia. E ele conta, tem 1h40, tem 1h40, vocês se preparem, entendeu? E ele vai contando a história e você acaba absolutamente convencida que ele e Sérgio Blanco são amicíssimos de longa data, que o Sérgio pensou em escrever esse texto para ele, entendeu? E que ele sabe como ninguém interpretar aquilo, realmente só ele interpreta no mundo. Aí eu fui ler a pesquisa, a tal pesquisa, não é que ele mal conhece o Sérgio. Eu conheço. O meu sobrinho veio para dizer assim, tio, você passou por tudo isso, não nos contou. Eu nunca vi esse homem na vida. Que passei por isso, nunca fui a Ljubljana. Gente, é extraordinário, é uma delícia ver. E ele Mas vai acho que é o contando. poder da oralidade, né? Assim, até a nossa aqui, contadora de história aqui, né? A oralidade No é caso mágica. da peça do Ato de Comunhão, eu convidei o Arley Goulart, que é o diretor dos Tapetes Contadores de História, que é para manter esse potencial da oralidade, né? Isso não pode ser perdido, com tantas possibilidades que a gente tem de educar um filho, de botar o conto, a história que é contada repetidamente, a música, essa letra. Hoje eu estava ouvindo assim, essa nova, né? Nunca tinha ouvido com a Olivia cantando essa música. Que bom poder ouvir isso de um outro jeito, de uma outra forma. E lógico que o meu ouvido nunca vai ser o que ela está cantando também, né? Sempre se fala disso, né? Que a voz, a Glorinha Boit-Miller diz tão bonito isso, né? Que a tua voz é a única coisa, não é teu. A tua voz é de quem te escuta, né? Tanto que a gente não tem muita noção da nossa Da voz. própria voz. Quando a gente escuta a nossa voz gravada, diz, bem, esse não sou eu, né? Porque a gente não tem essa noção. Gilberto, inclusive, canta. Uma Nada. tragédia. Ele canta Roberto Uma tragédia. O Francis, que vergonha. Não O Francis diz for lá, isso. não, os me livre. Carlos. Não diz isso. Canta no espetáculo? Sou obrigado, É. Francis, sou obrigado. A diretora Yara de Novaes, o Sérgio sugere no texto que seja cantada uma música de um cantor muito famoso no Uruguai. E ele faz uma referência que ele gostaria de ser um grande cantor romântico, cantar para as multidões, uma estrela cantando para as multidões. E aí ela pede que eu cante uma música que eu não vou contar aqui para não ser o spoiler conta, qual é a não música, conta, não conta. mas é uma música que eu acho que todo mundo meio que conhece. Não, ele começa, a gente começa ouvindo o Gilberto. O Gilberto está um atleta em cena. Você está muito em forma. Eu já vi você 20 anos atrás no teatro, você não estava tão em forma quanto você está hoje em dia. Que bom, velho. Não é verdade o que eu Mas estou o palco palco deixa a gente em Uau. forma. Porque se você não Maravilha. tiver em forma, Você não aguenta. Não mas aguenta, tá? Eu até ia pedir para você vir de camiseta regata para as pessoas Eu fico verem que eu não nu tô pela primeira mentindo. vez. Quase um sexagenário, agora ficando nu pela primeira vez no teatro. Fiquei com uma vergonha. E quando você sobe no palco, às vezes você não está se sentindo tão bem, você sobe no palco, de repente fica
Cura tudo. É verdade, tudo. tem um poder curador da adrenalina, né, gente? Não é dos deuses E do quem teatro, tá na não. plateia, todo mundo que tá no palco é lindo, maravilhoso. É uma Tem, outra. tem, é a luz do tem. palco, gente. Tem. É a Você magia se Muita do apaixona, dificuldade, assim. assim. Tem. Talvez tem um volume de texto muito grande. Isso eu tive muita impressionante. dificuldade no início. Eu achei que uma hora que o HD tinha terminado. Aí eu propus para os diretores assim, usa todos esses recursos do teatro contemporâneo, voz gravada, uma parte filmado, né? Bota outra coisa. E elas, não, você vai até o final, assim. E tem um lugar que é muito bonito, né? Que eu acho que é meio esses processos de... eu tive uma felicidade na minha vida que o meu pai, um polonês, acreditou no dia que eu resolvi que eu queria ser ator, que educação era a coisa mais importante. E me mandou para eu estudar em Los Angeles. Depois me mandou para eu estudar aqui no Rio de Janeiro, por uma indicação do Ian Michalski, que era um patrício dele, e ele acreditou, então, que seria o melhor caminho. Eu acho que o artista, muitas vezes, ele pode ser um grande artista, autodidata, achar os caminhos. Mas você ter a ferramenta te dá uma possibilidade de você ter uma carreira muito mais tranquilamente sólida, né, do que você meramente fazer tudo pela intuição, né? Então, e esse lugar assim dessa busca de conseguir decorar esse poder de um corpo que eu consegui trabalhar, porque o cara é um corredor, o cara corre todo dia 40 minutos o personagem. Então eu tive que criar uma certa dinâmica no meu corpo para poder atender a esse personagem, um estímulo a isso. E aí, realmente, eu te chamar de Sérgio tem a ver, porque essa confusão, ela é proposital desde o momento que a gente pisa no teatro. Exatamente. Você quer que isso aconteça, você não... É como se você fizesse tudo aquilo, contasse aquela história toda, com uma única finalidade, que a gente não soubesse exatamente quem é que está ali. E até a brincadeira no sentido do to play, da mais séria possível, né, como se determina na língua inglesa, que é essa coisa dessa confusão entre ator e personagem, porque tem uma hora assim, a música que a gente ouviu agora aqui, pegando até um exemplo assim de um produto artístico, né? Ele tem o quem compôs, tem quem está interpretando agora e tem a música em si, uma vida em 3 camadas aqui. E eu acho que o que essa peça, A Ira de Narciso, está lidando são essas 3 camadas da criação. Em que momento você começa a criar? Né? Onde vem a piração do autor, né? Que para mim é o grande gênio da raça. Né? E o outro, o ato de comunhão, é esse fato que hoje em dia a gente está tanto nessa potência da realidade, né? Tantos realities que estão invadindo a nossa vida e que o poder da ficção está perdendo um pouco o lugar. Né? A gente diz assim, Beltrano é um iludido, como se fosse uma coisa ruim. Né? Que coisa boa que ele ainda consegue se iludir com isso tudo que tem. E né? você usa muito recurso no ato de comunhão. Eu gosto muito, aquelas fotos do aniversário de criança, esses momentos. E tem uma frase que eu adorei, que eu guardei. E eu, de repente, encontrei essa frase e digo assim, ele era um pouco gordinho, mas eu gostei disso. Que vai ter um resultado atroz. Entendeu? Mas você diz assim mesmo. Ele era um pouco gordinho, mas eu gostei disso. Como ele vai comer o cara, entendeu? O gordinho fica bom. Claro, porque tem aquelas E isso está sendo gostoso também, eu poder alternar esses 2 personagens, ao mesmo tempo estar em cartaz com esses 2 trabalhos, que é meio esse disco, né? Toca um disco ainda dos anos anteriores, aqui na íntegra, né? Mas você tem 2 peças na íntegra, então totalmente, você está lá. Mas é como e levar um tá... show, né? A gente estava falando aqui no intervalo com a Olivia, assim, É. essa presença de que hoje em dia o intérprete, muitas vezes, ele está cantando só um recital, né? Um repertório das músicas dele, e não um pensamento de um show. A gente está voltando para esse lugar de novo, assim, né? De o show, o que eu vou dizer? Está do início ao fim, é uma coisa fechada, né? Isso, você Muito pegar bem. aquele disco e você não ficar só ouvindo as músicas sozinhas, intercaladas de uma forma, porque na hora que você bota essa música num disco, ela tem uma ordem que você pretende que aquilo ali vai levar o ouvinte a algum lugar que aquele processamento vai acontecer, né? Nessa minha peça, Na Ira de Narciso, o personagem é aficionado pelas suítes de violoncelo de Bach. Então, o tempo todo, ele está recorrendo à suíte de violoncelo de Bach, intercalando com David Bowie. Isso que é a maravilha. É muito bom, é muito lindo. É um espetáculo imperdível. Apesar de que a mãe do Gilberto, essa senhora de quem a gente falou, parece que disse uma vez para o Miguel Falabella,
Poxa, meu filho, Miguel, convence ele a fazer essas peças que você faz pra gente rir. Fica fazendo essas coisas que ele faz. Ô, Miguel! Mas é maravilhoso, é imperdível. Eu queria muito que vocês fossem. Eu E levo Miguel vocês. é uma maravilha, Eu né? levo vocês. É Termina maravilhoso. na Termina agora. terça-feira. 22 e 23, ainda 22. apresento segunda e terça, às 19 horas, ali no SESI Firjan, na Graça Aranha. E o ato de comunhão ainda fica 2 semanas. Esse final de semana da Páscoa, né? Se você Isso. quiser comungar comigo, esse fazer isso. teatral, é sextas e sábados às 21 horas e domingo às 19 horas, ali no Teatro Maria Clara Machado, Planetário, que ainda fica até o final de abril. Então vai ser um Maravilha, prazer Gilberto. imenso. Obrigada. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Estamos de volta. Carolzinha, temos Gente, alguma vou coisa? ler esse recado, tá muito lindo. TT Andrade no Facebook, falando que Alegria ver Gilberto conheceu ele quando fazia cal, não sei se você vai lembrar. Depois falou que levou o sobrinho dela para assistir Sonho de uma Noite de Verão, nos anos 80. Agora, o destaque é que ela escreveu assim, ele fez o Colibri, entre parênteses, lindo. Que maravilha. Falou que ama muito Colibri, seu né, trabalho. Gilberto? Ok. Foi um trabalho muito interessante, esse Aqui Sonho com de Noite de Luciane. Verão, que eu estudava em Los Angeles, e aí eu fiz um teste lá para fazer o PUC. E eu passei. E aí, nessa hora, me deu uma coisa assim, se eu fizer esse papel aqui, eu nunca mais volto para o Brasil. De alguma forma me deu. E eu recusei. E aí resolvi voltar para o Brasil. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu decidi morar aqui, o primeiro papel que me foi dado foi o PUC, numa montagem do Moacir de Góes, no Sonho de uma Noite de Verão. Então eu digo, não é você que escolhe os teus personagens. Os teus Olha personagens só. é É que que te escolhem. escolhem você. Te esperou Maravilha. aqui, do outro lado. Estela, você começou, como todos nós, lendo Monteiro Lobato? Sim. Sim, é? E eu- Pior é que é Monteiro verdade. Lobato, é uma honra estar aqui, né, no Dia Ah, prazer é nosso, Nacional do Estela. Livro Infantil e Juvenil, representando os escritores e ilustradores da literatura infantil e juvenil. E eu estava relendo há pouco tempo Memórias da Emília, né, que eu sempre releio Monteiro Lobato, e há 2 cenas assim muito interessantes. A primeira é quando a Emília está conversando com a dona Benta, e ela fala assim, eu vou escrever as minhas memórias. E eu vou dizer a mais pura verdade nas minhas memórias. Aí a dona Benta fala, mas Emília, que história é essa de a mais pura verdade? A verdade é uma coisa muito complexa, muito difícil. O que é verdade para você? Até Jesus Cristo, quando foi lhe perguntado o que é a verdade, ele se calou, ele não disse. Aí a Emília, sempre transgressora, sempre irreverente, né? Verdadeira, diz, pois eu sei o que é verdade. Verdade é uma mentira tão bem contada, mas tão bem contada, que todo mundo acredita. E vejam bem, uma pequena cena que faz o leitor pensar nessa dicotomia, né? Nós estávamos falando há poucos instantes, o que é mentira, o que é verdade, o que é manipulação, o que é um fato, né? Então, faz a criança pensar, imaginar, sonhar. E lá no final de Memórias da Emília, ela fala assim, bom, agora estou terminando as minhas memórias e eu fico assim preocupada, porque agora que eu aprendi a ler, eu estou mais triste. Aí ela explica por que ela está mais triste. Porque ao aprender a ler, ela interpreta a realidade, ela vê as guerras, os sofrimentos, as injustiças. Então, ela fala, eu vejo a injustiça. E ela fala, eu comecei a ficar triste. E, aos poucos, ela conclui, o leitor conclui também, que essa tristeza, que é o conhecimento, é uma forma de felicidade. Não é? É uma forma de felicidade. E eu releio esses livros e fico me lembrando de quando eu era menina, né? Que eu falava assim, quem quer escutar uma história? Aí todo mundo fala, eu quero. Ah, você menina já contava Menina, já história. contava histórias. Eu falava, quem quer ouvir? Aí aparecia aquele monte de crianças assim, eu era a filha mais velha, meus irmãos também apareciam. Aí eu falava as 3 palavras mágicas. Era uma vez... E com esse sotaque mineiro sempre, né? Demais da conta. É, uma vez. E aí a história vinha. Eu não preparava, Vera. Você eu fazia inventava? questão, como se diz lá em Minas, fazia questão de não preparar. Eu queria que a história viesse. E ela vinha. É a mágica da palavra. Me diz uma coisa, você adaptava a história conforme a reação da plateia?
eu Ou ia não? mudando, Você tem tanto? mudando algumas coisas, assim. E quando eu chegava naquele momento do suspense, e aí, Estelinha, e aí, o que aconteceu? Eu falava, e aí? E aí? E aí ela Aí eu trabalhava a pensa. entonação e trabalhava também a palavra mais condizente, a palavra que dissesse melhor aquilo que eu sentia vontade de dizer na hora. Então, desde pequenininha, Vera, eu sentia esse poder que a palavra tem, né? O som, o significante, a oralidade tão importante e os múltiplos significados que uma palavra pode ter. E isso é enriquecedor. Por isso a importância da literatura infantil e juvenil, que as crianças e os jovens leiam mais. Para eles, porque a arte é a única mentira saudável que nos permite conhecer e reconhecer a verdade. Os jovens estão lendo mais, as crianças estão lendo mais do que antigamente? Eu viajo muito pelo Brasil inteiro, dando oficina, participando de feiras literárias. Há muitos jovens lendo, escrevendo. E muitos leem, talvez, só best-sellers, só aqueles livros assim mais... literatura de massa mesmo, né? Mas muitos se aproximam da leitura literária. Então, o meu trabalho e dos meus amigos, né, nós que viajamos, que escrevemos, ilustramos, nós estamos o tempo todo tentando seduzir, né, tentando conquistar o leitor para a leitura literária, que é diferente da outra leitura. Toda leitura é importante. Mas a leitura literária, ela conversa mais, né, mais profundamente com a complexidade humana. E com Porque ela tem nuances, né? Ela tem ambiguidades que uma leitura qualquer não tem. E isso é que o leitor, a criança e o jovem, eles precisam disso, dessa intimidade. Não se pode ter medo disso. Alguns professores não adotam determinados livros por medo de algum tema polêmico. Isso é terrível. É verdade, tem um livro seu porque que, inclusive, uma cheia- personagem é violentada Sim, e você conta a isso vida pra é criança. cheia de tema polêmico. Eu vou fugir da vida? O meu livro A Mocinha do Isso. Mercado Central, né? Com ele eu ganhei o Jabuti Que é esse de o aqui? livro de ficção do ano. Foi numa noite em que eu ganhei 3 jabutis numa noite só. Foi uma maravilha. Jardim encheu, né? Nossa, eu sonhava ganhar Qual o é o jabuti. coletivo de Jabuti? Exatamente. Os quelônios. Telônios, ó. Então, agora eu esqueci o que você perguntou. Na noite, a mocinha do Mercado Central é um livro teu que tem um fato muito pesado na história. Ah, sim, os temas. Você perguntou sobre os É. temas. De repente eu viajei. Então, os temas polêmicos, alguns professores têm medo deles, e justamente por serem temas polêmicos e o texto ser literatura, aí que não precisa ter medo, porque através da arte você pode conversar sobre qualquer assunto. Maravilha. Olha, Temos parabéns. que avisar os nossos Maravilhoso. dirigentes. Posso convidar a Olivia e Francis para nos terminar o programa cantando? Porque esse programa Que merece maravilha! um Termina o final programa na TV, mas no maravilhoso. Facebook a gente continua. Que então. Nós não, Ah, é a verdade. gente não consegue cantar Depois do programa continua. Acho que A gente continua não no consegue Facebook, cantar uma Vocês música vão de indo cada... para lá que eu vou despedir os telespectadores e convidá-los para De o cada Facebook. um. Agora essa é de outra suíte. Que maravilha, que Gente, olha privilégio, só. hein? De Edu Eu Lobo queria e agradecer, Vinícius Moraes. então, a presença do Presente, Hugo. Muito privilégio, obrigada. né? Eu a todos. agradeço Obrigado muito a vocês presença, três. a honra que Eu você que deu. Gilberto, agradeço. Estela Maris e Miriam. A gente volta que dia é hoje? Dia 18 de abril. Sexta-feira. A gente volta só segunda aí. Ah, Praticamente sexta-feira. É. até segunda, 5 horas da tarde. A gente fica no... Facebook, mais uns 10 minutinhos ouvindo essa música. Vocês. Vai ser. Estão na minha vida, que vem me ajudar aqui, e ao Hugo, claro. Essa música é da segunda suíte, essa que a gente vai cantar, da suíte de Edu Lobo, que é a Canção do Amanhecer dele com Vinícius de Moraes. Enfim, a primeira... É uma das primeiras canções que Edu compôs, né? Década Vamos. de 60. Vai lá. Fecha os olhos, meu amor, é noite ainda.
nós dois, a tristeza de depois a contemplar o grande céu do adeus. O grande céu do adeus. Ah, não existe paz quando adeus existe. E é tão triste o nosso amor. Oh, vem comigo em silêncio, vem olhar esta noite amanhecer, iluminar os nossos passos tão sozinhos, Todos os caminhos tantos os carinhos, vem raiando a madrugada, música no céu. Nossa, que lindo. Deus me livre. Maravilhoso. Edu Lobo é muito bom mesmo, né? Edu Lobo é Canção é do uma Amanhecer. coisa. Vocês voltam pra cá? Vocês têm que falar no microfone. É aquela tristeza que te deixa tão... deixa alegre, igual É, você que falou. deixa Né? Aquela feliz. coisa É. tão profunda, tão real. Não é? Essa é a música que fecha a suíte do Edu. Ah, é muito linda. Ela é Essa uma fecha linda a música. suíte de Edu. Mas eu estou muito Maravilha. encantada como a Olivia está muito esplendorosa e é uma coisa que existe, que é a maturidade do show. O Gilberto também tem isso no espetáculo dele, porque como eu vi no começo, eu vi em janeiro, a Ira de Narciso, e vi ontem, anteontem, Que ganhou outro lugar, tem uma né? diferença. Quer dizer, é verdade que no Poeira, o Poeira é melhor como espaço. Aquele espaço do Poeira é muito Intimidade, bom. né? É. Mas você já está com um domínio, e olha que você, quando estreou, estava dominando absurdamente. Mas tem uma coisa que Mas é a uma arte é muito, vontade. a arte tem é uma muito vontade. generosa nesse sentido, porque ela permite exatamente isso. Quanto mais o artista vive, vamos dizer Amadurece, assim, né? amadurece, vive ou envelhece, a palavra Também. envelhecer, no No bom caso, sentido. não No é bom sentido. bem apropriada. Quanto mais o artista escreve, Vivencia a arte, o né? psicólogo, enfim, as pessoas que trabalham exatamente com a reflexão, com o raciocínio, o tempo é sempre generoso, né? É. Não, o tempo é generoso. O tempo... quando eu saio de um show, por exemplo, da Maria Bethânia, eu sempre saio um pouquinho frustrado se ela não canta Carcará. Sabe? Eu sempre gostaria de ver como é que ela está cantando agora, sabe? Assim, lógico que eu dou autoridade de ela não cantar mais. Mas eu acho que esse tempo, né? Eu fiquei durante 15 anos fazendo Dama da Noite, né? Dama da Noite falando Não, de literatura impressionante. No juvenil, Crepúsculo- assim. no A Crepúsculo. minha vida, assim, eu gosto da minha formação educacional, meu pai, minha mãe, mas eu me sinto uma pessoa, um herdeiro de Caio Fernando Abreu. Sou até literalmente, Caio Fernando Abreu. porque ele fez companhia na minha adolescência. Me entendi naquele meu quarto ali de 4x4, no dia que Morangos Mofados chegou na minha mão. Era um homem e depois ser outro. Um menino e virei um outro homem. Que você vai ser sempre essas figuras que nortearam, né, que deram essa luz. E aí, esse tempo que eu fiquei fazendo a Dama da Noite, esses 15 anos, nunca perdeu o prazer de estar dizendo. Sempre tem um dia que alguma coisa vai repercutir maior, mais sensível do que outra, ou quando eu retorno algum repertório das coisas, né, de você poder voltar ao teu repertório. Isso é tão bom também, né? Você pensa, "Pô, eu nunca tinha pensado nisso." O personagem vai referência é muito se desdobrando, vai E até aquela caminhando poética, com né? você. Que é até poética, assim, gente, essa frase quer me dizer uma outra coisa que nunca tinha pensado nessa possibilidade. E música Você é você uma tem muito... Monteiro Lobatista também? Sim. É engraçado, né, Quando Miriam? A todo gente mundo tem começa. isso na formação, né? Acho que todos nós É lemos. muito né? engraçado. Como é essa que coisa. hoje, nessa fala da Emília, que cunharam-se pós-verdade em 2017, Exatamente. 18, 19, a Emília já, ó, Como ela é, tempos já como ela é falava sobre isso. atual, né, a Emília? Como É é? uma O- personagem esse Memórias da Emília é encantadora. aquele que ela reinventa. Não, são as invenções da Emília, né? Reinações de Reinações de narizinho. narizinho, Não, é reinações de isso? narizinho e reinações de narizinho. Ah. Estou falando Tem da essa- Emília, quando ela Ah, inventa sim. o mundo, que ela põe assim. Gente, que absurdo.
melancia tinha que crescer em árvore, porque não... Entendeu? Ela inventa um mundo. A natureza da Emília, eu acho. É outro. Escuta, eu vocês, adoro o aquilo. Geraldo, não escreveram um musical sobre... Tinha uma música. projeto Enquanto musical, todo mundo fica lagarteando, a gente vai por aí malandreando. Enquanto todo mundo vai, a gente vai por aí lagarteando. Que delícia. Era a Emília que cantava É a isso. Emília, Vocês, Geraldo. Montamos, a partitura É está a no baú. personagem mais Engraçado, encantadora, deve né? ter algumas, né? Da literatura. Não é a personagem mais encantadora, né, da literatura Você não acha infantil. que ela que é o Monteiro Lobato? Porque outro dia, de repente, eu digo, é evidente que o Monteiro Lobato é ela. é interessante- Madame Bovary c'est moi, disse o... E é interessante, Vera, Coisa, mas ele quando disse- ela fala que eu nasci da saia velha da Dona Benta. Olha só, que lindo. Eu acho que ela é, nasci de uma ela é saia o velha. lampadinha do professor Pardal, que seria... O professor Pardal seria... Que é muito bom ele. também. Seria Lampadinha do professor Pardal, eu tinha esquecido dessa. o professor Lampadinha Pardal também. é o Monteiro Lobato. Tá. E a Emília é o Lampadinha, é o Lampadinha. alter ego dele. Porque o Lampadinha, não sei se alguém aqui Adoro, lia... tô adorando. Não, só eu. Não, não, olha só. Só eu? Ó, presente, professora, presente. Aí vai ser Presente. professor O Pardal tinha o Lampadinha, né? Que era... A Eu ação era lembro pa- demais. o professor Pardal fazia uma coisa, o Lampadinha fazia o que bem entendia na história em quadrinho. Ele Então, ficava eu inventando acho- coisas muito mais espertas. Muito mais Não era? interessante. Muito bom. E eu acho que muito a bom. Emília é o Lampadinha. Tá certa, tá Olha, certa. genial. E a irreverência dela é encantadora, né? A irreverência dela, a personalidade, ela se impõe. Tem hora que ela é muito mandona, né? Ela fala, Visconde Sabugosa, você que vai escrever aí agora para mim as minhas memórias. Eu falo, mas as memórias são suas, e eu que vou escrever. Agora eu estou cansada, escreve aí para mim. Então é muito divertido, tem muito humor, né? E uma linguagem muito trabalhada, muito poética e acessível à criança e ao jovem. Então, que os jovens, que as crianças leiam mais literatura. Né? E hoje Monteiro eles estão Lobato lendo, e jovem, Ana Maria nas Machado. escolas, nas escolas. Sim, né? sim. Nós temos grandes professores, guerreiros, que incentivam a leitura literária. Então, são os nossos aliados. Né, E os Sérgio? pais também, né? Ocuparem esse pais. tempo de contar uma história para um filho, esse momento, né, de você poder sentar em volta de um Isso. tapete ali e Isso criar é uma mágico. história. E o né? livro é um objeto mágico. Né? Depois que você lê um bom livro, você não é mais a mesma pessoa. Você sabe, ô, Estela, que eu conheço, a gente, por essa coisa de fazer muita entrevista, todas as pessoas que percorrem o Brasil, todas, nessas funções de visitar as escolas, todas são fãs das crianças, das professoras e das boas diretoras. Eu nunca vi dizendo que... Porque a gente fala muito mal da educação, educação, e essas pessoas que vão nos lugares, vocês encontram pessoas geniais, não é? Não? Encontra pessoas, professoras Fantásticas. fantásticas, que fazem um trabalho lindo com o livro da gente. A gente chega, né, recebida assim, com o pessoal teatralizando o livro da gente, fazendo perguntas, e são assim, emocionados com aquela história. Então, assim, são sempre dias inesquecíveis, marcantes. Em breve vou para uma feira lá em Santa Maria, haverá outras. Então, esse contato com o leitor, né, é fundamental para a gente que escreve. Você continua escrevendo? Continuo escrevendo demais da conta. Vou lançar mais 3 livros este Demais da ano. conta, gente. Vou lançar mais 3 Demais da livros conta. este ano. Vou lançar mais um romance juvenil e vou reeditar 2 livros que são fora de catálogo. Vou lançar um romance para adultos também. Uau. Então, assim, eu escrevo sempre. Mas você escreve mais pra criança, paixão né? pela Esse palavra. do É romance mais pra para crianças e jovens. Vai ser meu primeiro romance para adultos. Ah, então isso que eu ia te perguntar, não sabia. Vai ser. Eu tenho 2 livros de contos para adultos. Agora será o primeiro romance. Gente. Ô, Miriam, você já tem um canal no YouTube, você com essa história de educação financeira? Porque tem que ter canal no YouTube, né, gente? Vocês sabem disso, né? Quem não tem canal no YouTube, não tem canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Você tem canal Fada no das YouTube? Palavras. Viu só? Ela tem. Palavras, é. Fada das Palavras. Gilberto em que Gavrões. Facebook, eu não tenho Facebook, eu não estou no maravilhoso mundo dos rostos. Eu brinco com todo mundo. Você não tá no livro dos rostos, meu Deus. Você tem da Miriam. um canal no YouTube? Não, quer dizer, o meu entra através da Biscoito Fino, porque nós Salvou-se, temos- salvou-se. Pronto. Salvou-se. Eu tenho Ei, Miriam, canal Miriam, Mundo você de tem canal. Finanças, isso, e que eu estou reativando agora,
Até porque agora, o mês de maio, a gente vai ter a Semana da Educação Financeira, de 20 a 26 de maio. Ah, então você vai ter Com ações no Brasil inteiro e todas gratuitas. Então, e isso é uma iniciativa do governo, né? Então, é a Semana ENEP, que chama, da Estratégia Nacional. Sabe o que eu queria pedir para você, a próxima vez que você viesse? Um quiz, para a gente ver, passar aqui para os nossos convidados, se, por exemplo, em que você investe, como é que você cuida do seu dinheiro, uma série de perguntas para a gente fazer. Por exemplo, vocês conhecem o Tesouro Direto? Jogo? Tesouro Direto. Tesouro. Maravilhoso. Vocês LCI. conhecem? Já ouvi falar. Olha aí, tá vendo? Por exemplo, já tiveram nota 4. Porque Mas nota nunca 10 é investi, só não. quem investe no Tesouro. Não, porque ela quando vem aqui, ela diz assim, invistam no Tesouro Direto. Porque é uma coisa muito simples, muito básica, entendeu? Porque você não perde dinheiro Parece de que jeito não tem nenhum. taxa Não de perde de administração. jeito nenhum. É a mais partir de baixa. R$ 30. Olha então, aí. permite Gente, como é que a gente não qualquer faz isso? pessoa... É. Ô, Betina! Aí, Sérgio, a gente se anima. Traz a Betina pela Miriam. A Miriam vai te ensinar. R$ 30. A gente se anima agora com essa Não é? história. Não dá vontade de aprender? E é isso que está mexendo com os jovens e fazendo com que os jovens comecem também a poupar. Não se preocupe só com a gastança, com O consumo, com né? gastos. Mas também empregar o teu dinheiro, aquilo que você disse, saber empregar bem o teu dinheiro, né? Em coisas, por exemplo, assim, você, um disco que você escuta e não um disco que você compra, um livro que você lê, isso é um uma comida que investimento, você come, ninguém te rouba. Né? E não tem como você perder. É essa coisa, né, que você consegue adquirir e vai para dentro de você. Um ingresso de teatro, uma Canibalismo peça que bom, você né? faz. É o bom canibalismo, né? Eu É o acho que isso- conhecimento, né, que é revolucionário. Sim. E como diz ele, ninguém te tira. Ninguém te tira, você não tem que ninguém roubar. Quer dizer, o Alzheimer tira um pouquinho, né? Mas aí... Mas fica no sentimento. Quando é emocionante, o A Alzheimer gente, não pega enquanto a emoção. cabeça está trabalhando, a gente consegue Parece, adiar né? mais, né? Não Parece, dizem que é né? bom estimular É. o conhecimento, né? Trabalhar, a música, a É arte. saudável, né? Tudo isso é importante. saudável. É. esse ato Então. de coragem, Então, né? gente, só mandar um beijo pro pessoal que está aqui falando, que é um luxo ter Olivia e Francis aqui. Mas a gente é acha mesmo, também, é com um luxo, certeza. é. Inclua-se Privilégio. nesse grupo, um luxo ter Olivia, Francis Maria e Carlos Hugo. Coreano, Maria da Conceição Carlos, todo mundo mandando mensagem no Facebook. Maravilha. legal. Desejar uma boa Páscoa para todo mundo aí. É verdade, boa Páscoa. Para É, todos tô nós feliz. aqui, sobretudo. Eu estava programado, Vera, para vir aqui quando o programa saiu do ar. É Tem uma verdade, alegria Vera. imensa Ai, hoje estar aqui com vocês, aqui nesse programa. Se chama Sem Censura. Isso tudo tem. Não tem é filologia, verdade? Ele tem chama significado. mesmo, Eu não queria desse chama? programa ter voltado. Eu fiquei tão triste também quando... Pois é, entrou numa até reprise que vim parecia aqui que não numa- Mas terminava. também foi... Aí, E ficou bacaninha, vocês não acharam? Ficou lindo o Não, cenário, esse ficou cenário muito bonito. ficou lindo. assim, Eu gostei também. Essa disposição assim, eu É. Também A gostei. gente tem que ainda ficar ensaiando a dança. Mas o bom é isso, nada que aí não mal. tem ensaio, aí se precisar, isso aqui vira palco, vira tudo, vira... Muito bom. Então tá, que bom que vocês gostaram. Também Vocês gostei estão- muito. Podem voltar. Segunda-feira. 5 da tarde. Cortaram os vão se ver. A gente A sempre missão. sai enriquecida aqui, né? Só de ouvir.